Essa paciente também é uma paciente, né, doutora, que a gente fala que quando você olha assim de primeira, fala, nossa, o corpo dela até que não tá tão ruinzinho assim, né? Não tem muito o que mexer, mas depois que a gente mostra a diferença, vê que realmente a transformação é grande, né? Fala um pouquinho dela, doutor. Então essa paciente é uma paciente clássica que fez as cirurgias plásticas A tradicionais. gente já vê pelas marquinhas aqui, né? Justamente, então ela fez uma abdominoplastia com a lipo tradicional, ela fez ali uma mastopexia, né, com a prótese acima do músculo, que a técnica também é mais antiga, e um enxerto ali do glúteo, não é um enxerto que a gente fala hoje, a técnica símio, né, que a gente consegue colocar um volume bem maior, projetar mais o glúteo. E a queixa dela era justamente melhorar tudo isso, então era ter uma definição maior no abdômen, ter uma cintura mais fina, deixar esse colo mais marcado, uma mama mais projetada e deixar esse glúteo mais remodelado. Então a gente fala que é uma transformação 360 que hoje com as técnicas mais modernas, com as tecnologias a gente consegue realmente entregar para o nosso paciente. Legal, vamos ver já o depois? Vamos lá? Uau, uau, gente, que diferença, viu? E ela realmente ali, doutor, é uma curiosidade que eu queria até compartilhar com vocês, né? Ela é nossa referência ali de resultado com naturalidade. Quando você observa ali o corpo dela, você realmente enxerga essa naturalidade, né? Então, justamente, ela queria fazer uma lipo de baixa definição, que a gente fala, igual a gente falou, hoje a cirurgia plástica ela é muito personalizada. Tem paciente que a gente consegue fazer uma lipo de alta definição, ali de gominho, six packs, e fica compatível. E tem pacientes que também ela precisa ter uma definição mais natural, que é o caso dela. Então fizemos a lipo HD de baixa para média definição, que é o caso dela. Fizemos o remodelamento também para ficar compatível ali com a parte da cintura dela. Fizemos também todo o remodelamento glúteo para projetar ali o que ela queria. E a mama com esse colo mais marcado, uma mama mais projetada e até menor do que ela tinha. Sim, ela quis reduzir também a mama, né, doutor? Com certeza. Então, a gente colocou Na verdade, a gente até aumentou a prótese, só como a gente tirou mais tecido, a mama ficou até menor do que estava. Porque o segredo não estava no tamanho da prótese, estava na quantidade de tecido da mama dela. Então, a gente até aumentou a prótese, o tamanho, mas como a gente tirou mais tecido, a mama ficou menor. E ela ficou mais projetada, mais em pezinha. E assim, eu até recebi aqui a pergunta falando sobre a mama, doutor. Pode ser até o doutor Yoshio pode esclarecer para nós. Qual que é a diferença da mastopexia e da R24R? Então, a mastopexia, ela é indicada para pacientes que têm flacidez de pele ou querem fazer uma diminuição no volume da mama. Já a R24R é para paciente que não tem flacidez de pele. Então, na R24R, a gente coloca a prótese atrás do músculo. Por que a gente coloca a prótese atrás do músculo? Porque quem vai segurar o peso dessa prótese é a musculatura. Então, aí essa paciente consegue ter uma durabilidade muito maior desse resultado. E na mastopexia, a gente também coloca essa prótese atrás do músculo para também dar maior durabilidade de resultado, para o paciente vai conseguir viver longos e longos usufruir dessa cirurgia. Então, assim, a diferença básica, R24R é para quem não tem flacidez de pele. Mas para quem tem flacidez de pele ou quer diminuir a mama, tem que fazer a mastopexia. E uma coisa muito importante, uma dúvida que basicamente todo mundo chega no consultório lá, é o intuito da prótese. Muitas pacientes acham que é só para dar volume, mas não. Como nesse caso aqui, o Dr. André comentou aqui, colocou a prótese maior, mas a mão ficou menor. Então a prótese tem muito o intuito ali de dar um formato bonito, de deixar essa mama mais durinha. Então o volume da prótese não é algo tão importante. Então, mesmo se você quer reduzir as mamas, se você quer um colo mais marcado, se você quer uma mama mais durinha, é muito interessante estar utilizando sim a prótese de silicone. Isso é uma dúvida, né, Yoshio? Porque antigamente, como a gente trabalhava com a prótese somente acima do músculo, não indicava fazer mastopexia redutora com prótese. Né? Os grandes serviços, né, orientavam, não, se você quer diminuir, não vai colocar prótese, porque a prótese vai pesar e vai cair mais rápido, né? Porque era só a pele que segurava. Então, antigamente, quando a gente diminuía o tamanho da prótese, a gente não colocava a prótese, né? Só fazia uma mão plastia redutora. E se a paciente quiser colocar, tinha que fazer depois, no segundo tempo. Hoje não, a gente já faz tudo no mesmo dia, porque a prótese é atrás do músculo e ela tem a função de dar mais esse preenchimento, né? Deixar essa mama mais rígida, não é de dar volume.
Então, hoje, em 100% das cirurgias, quando a gente faz a mamoplastia redutora e o paciente quer essa mama um pouquinho mais firme, a gente coloca a prótese, porque antigamente a gente não fazia isso. Legal, ó, ele tem uma pergunta que a gente pode até complementar esse nosso bate-papo, tá? Que é da Bruna também. A Bruna primeiro tá nos dando os parabéns pelo canal e pelo profissionalismo. Muito obrigado, viu, Bruna? E uma curiosidade, ela tá falando aqui, ó, sobre a mastopexia. Poderia aumentar as chances de contractura depois de alguns anos devido à contração muscular com quem malha frequentemente? Ó, então vamos responder isso aí porque é uma dúvida também muito comum. O que era antigamente que mudou com hoje, né? Antigamente a prótese, como era colocada acima do músculo e a gente usava essas próteses até de poliuretano, dava muita contratura capsular, que a gente fala. Então era orientado até o paciente estar trocando a prótese a cada 10 anos, justamente para não ter essas contraturas capsular. Hoje, como O que seria, doutor? Desculpa te fazer essa pergunta. A contratura capsular é o seguinte, toda cirurgia que a gente faz da mão, coloca um silicone, ela é envolta por uma camada fina que a gente fala ali que é uma cápsula, né? Uhum. Então, o ideal dessa camada, dessa cápsula em volta aqui, ser bem fininha. Com o passar do tempo, essa cápsula ela pode ficar cada vez mais espessada, entendeu? Então, e aí, isso pode dar o que a gente chama de contratura capsular. Uhum. Então, mas o ideal é ela ser fina. Com o passar também pode ficar grossa e pode dar muita dor pro paciente, pode dar deformidade, pode ficar endurecida. Então, isso era muito comum. Então, por isso que era orientado para você trocar a prótese a cada 10 anos. Hoje, o que a gente faz para a gente evitar isso? A gente trabalha com a prótese microtexturizada, trabalhando com a prótese atrás do músculo, justamente para diminuir essa taxa de contratura capsular. Então, hoje, com essas próteses mais modernas técnicas, a taxa caiu muito de contratura capsular. Inclusive, não é mais indicado para você trocar a prótese de 10 anos. Não precisa mais, né? Então, hoje, essa geração mais nova, o paciente não precisa trocar a prótese de 10 anos e a taxa de contratura diminuiu muito também. Hoje, dificilmente a gente encontra pacientes com essa queixa, né? Ou com esse sintoma, a pacientes com essas técnicas mais modernas. Legal. Temos aí mais algum caso? Este foi o último. Foi o último, né? Perfeito. Vou fazer o seguinte, então. Antes a gente... Vamos terminar aqui em relação aos casos, né? Que eu tô vendo que o nosso tempo já tá quase acabando. Eu gostei muito do que a Rayala Beatriz comentou aqui no nosso YouTube, tá? As pessoas têm muito preconceito com cirurgia plástica. E quando vocês recebem as pacientes com tanto carinho, com tanta responsabilidade, faz com que ela se construa uma confiança, e isso é muito bom. Gente, em relação a preconceitos, né? Tem preconceito com tudo hoje em dia, né, doutor? Tem preconceito com cor, com raça, com etnia, com cirurgias, com procedimentos. Eu acho que o preconceito em si, ele só é válido para aquela pessoa que não tem uma armadura muito forte, né? E quando a gente fala de armadura, é quando a gente tem ali o nosso propósito, a gente tem a nossa confiança, quando nós temos ali pessoas legais ao nosso lado, quando o momento é de fazer uma cirurgia, a pessoa encontra ali realmente uma equipe, né, que tá ali pronta para recebê-la com todo carinho, com todo amor. Então, acho que esse preconceito aí você pode deixar de lado, né, doutor? Ah, com certeza. Ó, o que a gente fala, pessoal, hoje, hater, infelizmente, tem em qualquer lugar, né? E principalmente se você estiver destacando e crescendo, aí que você vai ter mais hater, infelizmente. Então, assim, hoje o preconceito, ou inveja, o hater, infelizmente ele vai ter, faz parte do jogo. Cabe a gente saber lidar com isso. Então, a gente tá muito bem consigo mesmo, né? Então, você ter sua mentalidade hoje muito forte, muito bem preparado, estar com pessoas também com a mesma mentalidade, com a mesma energia, isso é muito importante. E não ligar para isso, né? Que a gente fala. Se a gente for preocupar com isso, você não faz nada. Então, assim, pessoal, foca em você, foca no seu crescimento, foca na sua energia, ande com pessoas com a mesma frequência que você, que isso que é importante. Porque quem tá em cima, pessoal, não vai te criticar, pelo contrário, vai te puxar para cima. Quem te critica é sempre quem tá embaixo. E geralmente essas pessoas aí que têm esse preconceito, né, doutor, que destila esse ódio aí nas redes sociais, é aquela pessoa que gostaria de estar no seu lugar, né? Disso eu não tenho a menor dúvida. Então curta esse momento, faz com que o doutor disse, né? Aproveita aí essa sua transformação e deixa o resto como o resto, né? Com certeza. A palavra já fala, né? Resto é resto. E aqueles que estão criticando, muitas vezes queria estar no seu lugar fazendo a sua cirurgia. Com certeza.